tarde, terceiro ano. Vamos para mais uma aulinha. Hoje em História nós vamos começar com a nossa unidade 9, né? Começar e terminar, porque é uma unidade muito fácil. E assim nós vamos finalizar a nossa matéria de História do ano, tá bom? E o que nós vamos falar, do que nós vamos tratar nesta aula? Nesta aula nós vamos tratar do encontro entre as culturas. Que culturas são essas, né? Nós vamos falar, terminar, fechar, falando do encontro entre os portugueses e os indígenas. Vocês já até sabem um pouco dessa matéria, mas nós vamos aprofundar só mais um pouquinho. Vamos então prestar atenção? Vamos lá. O encontro entre os brancos e os indígenas, né? O encontro entre os portugueses que aqui chegaram e os indígenas que aqui já habitavam, né? Esse encontro ele aconteceu em 1500, né? Por volta há mais de 500 anos, né? Então os europeus, no caso aí os portugueses, cruzaram os oceanos em busca de terras desconhecidas e chegaram aqui, né? Chegaram à América. Quando eles chegaram aqui, eles se depararam, eles viram um povo desconhecido. E realmente, gente, um povo totalmente desconhecido. Totalmente diferente deles, né? Porque eles encontraram aqui os índios, os indígenas, né? E quando eles, tanto para os portugueses como para os indígenas, esse encontro causou o quê? Espanto. Opa, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas, né? Homens todos vestidos, que chegaram de barco, né? Opa, quem são essas pessoas todas sem roupa, com mais armas? Então, esse encontro causou muita estranheza entre os dois povos, né? Então, como a tia falou, isso causou estranheza porque os dois tinham culturas, tinham modos, tinham formas de viver totalmente diferentes. E logo assim que eles se encontraram, que eles se cruzaram, né? Dá para perceber as diferenças, porque eram diferenças bem grandes, diferenças bem drásticas, né? Eram diferenças enormes. Então vamos lá. Há mais de 500 anos, europeus cruzaram os oceanos em busca de riquezas e novas terras. Chegaram então à América e encontraram povos desconhecidos. O encontro causou espanto e admiração, além de muitas mudanças. O estranhamento entre os dois povos aconteceu porque tinham culturas diferentes. E essa cultura era visível. Esse modo, né, de vida, de viver dos dois povos era totalmente diferente. Então, como é que os índios, né, os indígenas eram vistos pelos portugueses, né? Eles precisavam ser vistos de alguma forma, né? Os portugueses, né, os primeiros contatos entre brancos e indígenas foram registrados em documentos, como cartas de viajantes, diários de navegação, etc. E os portugueses, eles descreviam os indígenas, né, dizendo que eles não tinham barba nem cabelo, não vestiam roupa alguma, né? Tanto os homens como as mulheres, eles viviam nus, andavam pelados, né? Eles andavam como saíam do ventre. Então, assim que os indígenas eram vistos pelos europeus, né? E qual era o modo, como é que os indígenas viam os portugueses, né? Os indígenas viam os portugueses com o corpo envolto, somente com as caras aparentes, né? Porque eles usavam roupas, eles não andavam nus. São brancos como se fossem cal, tem cabelo amarelo, embora alguns tenham preto, e sua barba era grande. Então, para cada povo, eles viam o outro da forma real que eles eram, né? Para os portugueses, para os europeus, eles viam os índios, né, nus, pessoas nuas, como se fossem
tivessem nascido naquele momento, né? E os indígenas, eles viam os europeus como brancos, de cabelos amarelos, né? Que usavam roupas que só apareciam só as faces, o rosto, né? Então, esse encontro, essa forma de um como ver o outro, sempre, a princípio, tinha uma estranheza, né? Depois eles foram se acostumando e um foi adquirindo o hábito do outro, né? Mas nós temos um artilheiro, né? Uma pessoa, né? Que é o Hans Staden. Ele trabalhava como artilheiro em um forte português na região de São Vicente, né? Então, ele fez o relato, ele relatou como eram os indígenas, né? Então, ele publicou um livro que contava os hábitos e os costumes dos indígenas com detalhes. Mas por que esse homem, que essa pessoa, ele fez isso, né? Ele foi aprisionado, ele foi preso, ele ficou durante 9 meses em cativeiro, preso. E ele tinha essa convivência com os indígenas. Então, a princípio, ele achava que ele ia ser morto, né? Mas ele conseguiu se libertar e aí ele publicou um livro contando quais eram os hábitos e os costumes dos indígenas, né? Então, em sua publicação tem um trecho que diz assim, ó: os selvagens não praticam entre eles nenhum tipo de comércio e nem conhecem nenhum dinheiro. Então, ele tratava os índios como selvagens, né? Então, o Hans, ele era um alemão, né? Ele que veio para cá e ficou preso em cativeiro. Então, daí, como ele ficou muito tempo em convívio, ele escreveu um livro, né? Sobre os indígenas. Mas nós temos outros relatos, nós temos outras cartas, outros documentos que contavam, né, como era esse povo que eles aqui conheciam. Um dos relatos mais importantes, né, que é visto, que é considerado o primeiro documento escrito do Brasil, é a Carta de Caminha, né, onde ele relatou ao rei de Portugal, né, tudo que eles viram aqui, tudo que eles encontraram, né? Então, um dos relatos mais importantes do encontro entre portugueses e indígenas foi a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Caminha era o escrivão da frota comandada por Pedro Álvares Cabral. Então, Caminha, né, Pero Vaz de Caminha, escreveu uma carta contando ao rei de Portugal, né, como foi o contato à nova terra. E entre esses relatos está aqui, ó, dizendo no nosso livro, que depois a gente vai estudar na nossa aulinha, que é assim, ele contando, né? A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bom rostos e bom narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou mostrar suas vergonhas. Suas vergonhas, dos portugueses, são as partes íntimas, né? E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos. Então, eles contam, né, com uma estranheza e veem que os indígenas eram inocentes, porque eles não tinham vergonha nenhuma em aparecer nus, né? Então, esse foi o primeiro documento, né, escrito no Brasil, onde Caminha contava ao rei de Portugal sobre a nova terra descoberta. Bom, e aí nós vamos falar, né, que vocês já sabem, sobre os portugueses e os ameríndios. Os primeiros povos a entrar em contato com os portugueses foram o Tupi-Guarani. Por que o Tupi-Guarani? Nós já sabemos que nós temos várias tribos, né? Vários povos indígenas. Mas o povo Tupi-Guarani, eles habitavam o litoral,
Então, foi o primeiro contato dos portugueses, porque os portugueses chegaram pelo litoral, né? Então, o povo tupi-guarani também, eles eram ótimos navegadores de rios e excelentes pescadores e caçadores, né? O povo tupi-guarani era considerado guerreiro de espírito conquistador e por isso influenciaram outros povos indígenas que adotaram alguns dos seus costumes e da sua língua. Então, outros povos indígenas adotaram os costumes do povo tupi-guarani, tá bom? Então, assim, é importante a gente saber, né, que apesar deles terem encontrado os indígenas, o primeiro povo que os portugueses tiveram contato foi o Tupi-Guarani, tá bom? Então, como é que era a aldeia Tupi-Guarani, né? Era um conjunto de ocas, né? Um conjunto de aldeias, conjunto de casinhas, né? Então, os povos que habitavam o litoral do Brasil na época da chegada dos portugueses viviam em pequenas aldeias. Pequenas, é como se, vamos colocar assim, pequenos bairros, pequenas ruas, tá? Vamos colocar hoje assim, algumas ruas. Então, a minha rua com a rua do Joãozinho, com a rua da Mariazinha, formam um bairro. E assim, a aldeia Tupi-Guarani com a outra aldeia, forma uma nação ou uma tribo. Então, um conjunto de aldeias forma uma nação ou uma tribo. Os integrantes de uma nação indígena compartilhavam a mesma cultura, falavam a mesma língua e também possuíam relações de parentesco. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo não agora das pessoas da minha rua, né? As pessoas da minha casa, né? Vamos enganar que a minha casa é uma aldeia. Então, as pessoas da minha casa, da minha aldeia, têm os mesmos costumes, falam a mesma língua. As pessoas da casa da Vitória têm os mesmos costumes, falam a mesma língua. As pessoas da casa do Noah têm os mesmos costumes e falam a mesma língua. Então, esses integrantes que formam uma nação falam a mesma língua, tá? Como a língua tupi era falada pela maioria dos indígenas, né, que habitavam o litoral, os portugueses tiveram que aprendê-la para se comunicar. Então, os portugueses tiveram que aprender a língua tupi para poder se comunicar com os indígenas, né? O tupi, ele ficou sendo a língua geral, né, ou língua brasílica, e teve muita influência sobre os portugueses aqui no Brasil. Então, os portugueses precisaram aprender a língua dos indígenas para poder facilitar a comunicação. Mas também nós já sabemos que essa comunicação nem sempre foi mil maravilhas, né? Então, o que os portugueses aprenderam e o que os indígenas aprenderam, né? Os portugueses aprenderam alguns hábitos e costumes dos indígenas, os indígenas aprenderam alguns hábitos e costumes dos portugueses. Então, quais foram os hábitos que os portugueses adquiriram? Os portugueses, eles começaram a aprender a percorrer trilhas e sobreviver nas matas. Eles aprenderam a dormir em redes e tomar banho nos rios, porque os portugueses, terceiro ano, não gostavam de tomar banho, né? Então, o hábito de tomar banho veio dos indígenas. E dizem que lá em Portugal as pessoas também não tomam banho todos os dias, não, né? Mas isso, nós aqui, brasileiros, temos esse hábito de tomar o nosso banho todos os dias. Hábito que nós adquirimos com os indígenas. E os indígenas, como a tia falou, eles também adquiriram alguns hábitos com os portugueses. Principalmente o hábito de usar roupas, que hoje em dia nós podemos ver que os índios, né, eles não andam mais nus, né? Quando eles aparecem em público assim, alguma reportagem, alguma coisa, a maioria está de roupa. Não é que eles não tenham mais esse costume, tem, mas eles agora têm o hábito de usar roupas, né? E assim, outras coisas que eles adquiriram, que eles aprenderam.
E nós vamos falar um pouquinho também, que a tia não colocou aqui, que os indígenas, eles têm um hábito, né? Eles têm um costume de pintar o seu corpo. Por que eles pintam o corpo? Eles pintam o corpo como forma de se comunicar com as pessoas. Então, essa pintura corporal é uma forma de comunicação, né? E uma demonstração de sentimentos deles. Então, eles têm esse hábito de pintar para poder se comunicar, né? E a pintura deles é usada no cotidiano, nas comemorações e nos rituais sagrados. Cada tribo, cada povo, né, tem a sua pintura diferenciada, tá? Há padrões diferentes. Então, a pintura usada também pelos adultos é diferente da pintura usada pelas crianças. No nosso livrinho, nós temos uma coisa que é muito importante, que nós temos que falar e nós temos que incentivar, nós temos que aprender a respeitar as diferenças dos outros, né? Ontem, na nossa aulinha até, nós tivemos vou fugir um pouco da matéria, tá? Terceiro ano. A minha internet caiu e aí eu fiquei sem. Quando eu voltei, nós tivemos uma briguinha, assim, né? Uma picuinha que a gente fala, né? Em relação aos amigos, né? Então, nós precisamos respeitar as diferenças. Nós precisamos respeitar a diferença do outro, como nós precisamos que o outro respeite a nossa diferença, né? Então, aqui no nosso livro, na página 129, que nós vamos falar isso na nossa aula, vem falando sobre respeito às diferenças. Então, intolerância é não aceitar quem é ou parece diferente. Todos têm o direito de ser como são. É importante saber aceitar e respeitar o jeito de ser das outras pessoas. As diferenças tornam as sociedades mais ricas e diversificadas. Mas por que a gente está falando isso nessa matéria, né? Porque nós precisamos respeitar o povo indígena, né? Nós precisamos respeitar o outro. Não é porque ele não tem os mesmos hábitos e os mesmos costumes que o meu, não é porque ele anda nu, não é porque ele é negro, porque ele é branco, porque ele é louro, porque ele tem cabelo enroladinho, porque ele tem cabelo liso, porque ele participa mais da aula, porque ele não participa, que a gente não vai respeitar, né? Nós temos que respeitar o outro. E assim nós precisamos respeitar o povo indígena também. Tá bom? Esse apanhado aí do finalzinho da aula foi porque eu achei super importante. Eu sei que tem gente que não participa das nossas aulas online e aí nós precisamos falar algumas coisas que pode ser não. É importante, né? Não é importante para uma prova, é importante para a nossa vida. Tá bom? Terceiro ano. Então, assim, nós fechamos a nossa matéria de história, né? Nós já estamos várias aulas falando dos indígenas, nós já sabemos, nós já conhecemos, nós falamos só um pouquinho mais, tá bom? Hoje em nossa aula nós vamos trabalhar o livro, nós vamos fazer a leitura do livro, vou explicar novamente, tá bom? Espero vocês todos daqui a pouquinho em nossa aula, tá bom? Fiquem com Deus e até daqui a pouco.